Olá, turminha do terceiro ano, sejam todos e todas bem-vindas a mais uma aula comigo, professora Kátia Xavier, preparados para mais uma aula de matemática. A aula de hoje vai envolver sequência numérica, né? Aquela famosa sequência recursiva, e a gente vai aprender aqui como se resolver essas sequências, tá certo? Então fica ligadinhos aí até o final para aprender bastante. E quem está lá no chat para acompanhar a participação dos estudantes e professores é a professora Sandra. Seja bem-vinda, professora Sandra. Obrigada, professora Kátia. Um bom dia para todo mundo e vamos aproveitar essa super aula. Então, aqui super animada, estou aguardando vocês, tá? Vamos participar, né? Eu vi que Isabela já estava participando aí desde o início na aula da professora Casey. E vamos ver se o restante, né, da turminha, que são sempre participativos, vai chegando, viu, professora Sandra? Conta aí para mim. No cantinho da tela aqui, ó, temos a presença de Ingrid, nossa intérprete de Libras, tornando nossa aula mais inclusiva. Seja bem-vinda, Ingrid. Vamos lá, turminha, se organiza que a aula já vai começar. Quem está aí na escola, né? Quem está em casa assistindo pela TV, na escola assistindo pela TV, quem está nos acompanhando pelo aplicativo, fica bem atento, né, ao que a gente vai apresentar aqui agora, tá bom? A unidade temática é álgebra, a gente vai falar um pouquinho sobre álgebra, né? E o conteúdo, sequência recursiva, é uma sequência numérica, mas é uma sequência recursiva. E o que é isso, professora? Eu vou começar com um desafio aqui para vocês. Esse desafio vocês precisam pensar, tá? Ver aí quais são as estratégias que vocês vão precisar recorrer para descobrir a quantidade de bolinhas que tem nesses sacos. Depois a gente vai fazer uma sequência com esses sacos e vamos trabalhar aí o que significa essa sequência recursiva, tá bom? Então, de olho aí na telinha. Presta atenção. Gustavo, ele fez uma brincadeira com seus sobrinhos Caio, André e Pedro, para que eles adivinhassem quantas bolas tinham em cada saco. E quem acertar vai ganhar mais um saco. Para isso, ele deu algumas pistas. Observem as pistas, tá? Quem está aí com caderno, lápis, borracha, fica atento a essas pistas para vocês responderem quantas bolas tem Caio, André e Pedro. Primeira pista, no saco de Caio tem o dobro de 3. No saco de André tem o dobro de bolas de Caio, adicionando mais 2 no final. O saco de Pedro tem o dobro da diferença de bolas entre Caio e André. E depois acrescentando mais 6. Uau! E aí? Será que já conseguiram resolver? A gente vai precisar resolver parte por parte e assim a gente chega ao resultado de cada saquinho. O primeiro é o mais fácil de todos. Isabela, que está aí nos acompanhando, consegue me dizer, Isabela, a quantidade de bolas que Caio tem? Ele tem ali o dobro de 3. E aí, professora Sandra, conta para mim. Bom, a Isabela deve estar pensando ainda. Sim. Mas o Miguel chegou aqui e falou para a gente, já deu aqui uma ideia. Pronto, Isabela também respondeu. Olha, ele disse, o Miguel, Caio, 6 bolas, André, 12 mais 2 igual a 14 bolas. E a Isabela disse que são 6. Olha aí, que coisa legal. Isabela já chegou ao resultado, né, das bolas de Caio. Miguel, seja bem-vindo. Miguel, que bom que você chegou também para participar da nossa aula. E você já conseguiu resolver, né, 2 sacos aí, o de Caio e o de André. Mas vamos lá, eu vou apresentar aqui um pouquinho, né, um por um. O saco de Caio tem o dobro de 3. O que é o dobro? É a gente pegar essa quantidade e somar 2 vezes. Ou pegar essa quantidade e multiplicar por 2. Então, a gente tem aí o dobro de 3 igual a 6. Esse está bem fácil, né? A gente pode resolver pela multiplicação ou pela adição, tá? E a gente chega à resposta aí do resultado de Caio. Logo, o saco de Caio tem 6 bolas. Parabéns, viu, crianças?
O segundo saco, que é o de André, olha o que diz a informação. O saco de André tem o dobro de bolas de Caio, adicionando mais 2 no final. Se a gente acabou de saber a quantidade de Caio, que foram 6 bolas, a gente vai calcular agora o dobro de Caio. Qual é o dobro? Eu pegar 6 mais 6, né, ou 2 vezes 6, e chegar a esse resultado 12. E depois, encerrou por aí? Não, porque ainda diz assim, ó, adicionando mais 2 no final, que foi o que Miguel fez, né? 12 mais 2 igual a 14. Então, a gente já descobriu a quantidade de bolas de Caio e descobriu também a quantidade de bolas de André. André tem quantas bolas? 14. Professora Sandra, será que descobriram agora a quantidade de bolas de Pedro? Pedro, deixa eu ver se vocês conseguem responder aí, ó. O saco de Pedro tem o dobro da diferença de bolas entre Caio e André. E acrescentando mais 6. Conseguiram fazer esse daí que é mais trabalhoso, mas se vocês ficarem bem atentos às informações, vocês conseguem responder. Conta pra mim, professora Sandra, Miguel, Isabela, ou quem chegou mais por aí, deu alguma resposta? Eles estão organizando ainda o pensamento, fazendo os cálculos, porque, vamos convir, né, professora? É um pouquinho complicado essa parte aí. Essa daí eu já botei um pouquinho mais difícil, né? Mas não é impossível de resolver não, tá? A gente só vai resolver por partes. Então, vamos lá. A primeira informação diz o seguinte, ó. A gente já tem que saber, né, quantas bolas tem Caio, que são 6, quantas bolas tem André, 14. E aí o problema diz o seguinte, o saco de Pedro tem o dobro da diferença de bolas entre Caio e André. Então, primeiro, a gente tem que calcular a diferença entre Caio e André. Quando a gente calcula uma diferença, a gente faz uma subtração. Então, eu vou pegar as 14 bolas, tirar 6, vou chegar aqui ao resultado da diferença entre Caio e André, tá certo? Depois que eu calcular a diferença, eu volto para cá, ó, o dobro da diferença. Eu já tenho a diferença. Agora eu vou calcular o dobro. Ficou fácil, não ficou? Vou calcular o dobro, que pode ser 8 mais 8, né? Ou 2 vezes 8, que eu vou ter o dobro, que é igual a 16. Só que diz assim, ó, e depois acrescente mais 6. Então, quantas bolas terá Pedro? E aí, Miguel, Isabela, chegaram ao resultado? Miguel chegou a esse cálculo que você fez aí agora. Olha, que legal. Chegar até aí. Muito bem. Aí deve estar pensando agora como vai ser. Ah, chegou. Olha aí, conta pra Miguel. mim. Ele disse que 16 mais 6 igual a 22, depois de todo esse processo aí, né? Isso aí. Então, por isso que é importante, né, a gente ir resolvendo por partes. A gente primeiro calculou a diferença entre Caio e Pedro, depois a gente vai calcular o dobro, né? Que vai dar o quê? 2 vezes 8 igual a 16. E a gente vai somar mais 6. Então, a gente tem um resultado aí que o saco de Pedro tem 22 bolas. Parabéns, crianças. Tenho certeza que quem está na escola também nos acompanhando chegou a esse resultado. Mas vamos continuar. A gente já descobriu quantas bolas tem em cada saco. Vamos agora para o desafio que vai dar continuidade a esses sacos. Sabendo que os sacos, na ordem que estão organizados, né, eles apresentam uma regularidade, quantas bolas terão no primeiro saco? No primeiro não, né? No último saco. Quantas bolas terão no próximo saco? A gente descobriu que o saco primeiro tinha 6, 14, 22. E o último saco terão quantas bolas? A gente precisa identificar uma regularidade. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma sequência numérica, né? Porque está envolvendo números. Quando a gente fala de sequência, eu tenho aqui, ó, o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo e o quarto termo, que é o que eu quero saber. Numa sequência recursiva, a gente precisa voltar à anterior
para saber o resultado da próxima. Então, por que aqui deu 14? Saindo de 6, chegou em 14, o que foi que aconteceu? Você precisa descobrir isso. Saiu de 14, chegou em 22, o que está acontecendo? Será que tem um padrão aqui de repetição? Conta para mim. O que a gente precisa descobrir para poder chegar aqui a quantidade de bolas do quarto termo, né? Do quarto saquinho. E aí, professora Sandra? Olha, o Miguel, ele já chegou aqui fazendo associações, né? Sim. Então, ele disse, ó, do primeiro para o segundo foi 6 mais 8, que deu 14, justamente o valor do segundo saquinho, né? Aí, do segundo para o terceiro, ele disse que foi, 14 mais 8, que é igual a 22. Tá faltando aqui, Miguel, o resultado do quarto saquinho. Aê, Miguel! Então, o que foi que Miguel fez? Ele descobriu a regularidade. Por quê? Saindo de 6 para chegar em 14, está aumentando em 8. Exatamente isso, Miguel. Essa é a regularidade dessa sequência, né? Que vai estar sempre aumentando em 8. É uma sequência crescente que está aumentando aqui em 8. Estão vendo? Se você já descobriu qual é a regularidade, que é sempre mais 8, qual vai ser o resultado do próximo saquinho? Ficou fácil. Miguel, Isabela, conta aí pra mim. O Miguel disse aqui que é 22 mais 8 igual a 30. Seria o valor do último saco. Exatamente. Então, vamos conferir? O quarto saquinho tem 30, né? Então, eu tenho aqui uma sequência numérica. Essa sequência está crescendo. Crescendo em quanto? Em 8, ó. É sempre mais 8, né? Então, a gente chama essa sequência numérica aqui de recursiva, porque eu preciso do termo anterior para achar o próximo. Entenderam? Eu vou trazer agora outras atividades envolvendo sequência para vocês me ajudarem aí. Olha só, as crianças estão brincando de adivinhar os números. Vamos ajudá-la? Tem ali Pedro, Maria e João. Qual o número que Pedro está bem em cima? Qual o número que Maria está bem em cima? E o de João? Qual é o número que cada criança se localiza ali na reta numérica? O que é que a gente precisa fazer? Descobrir o padrão dessa sequência, né? Se está aumentando, se está diminuindo. Por exemplo, em Pedro, começa em 30, depois, ó, pulou um quadrinho, veio para o 32. Pulou um quadrinho, pulou outro, veio para o 35. Se daqui para o 30 chegou no 32, será que você já consegue identificar qual é aí a regularidade? Aqui está em 50, foi para 53, depois vai vir para quanto aqui até chegar em 68? Percebam que está aumentando o número. E o de João estava em 125, tem aqui algum número que depois foi para 135, 140... Será que vocês já descobriram aí a regularidade de cada reta numérica dessa? Tem alguma ideia aí, professora Sandra? Tem sim, menina. Esse pessoal não para, não. É o pessoal show de bola aqui do terceiro ano. Adoro. Também. Conta aí pra gente. Ó, o Miguel disse que no primeiro caso, o caso do Pedro, seria o número 34. Olha aí, vamos lá, vamos para Pedro. A regularidade de Pedro, Miguel, exatamente, a sequência ali na reta está aumentando sempre mais um. Como é que eu sei disso? Porque 30, se botar mais um, vai ficar 31. 31 mais 1, 32. 32 mais 1, 33. 33 mais 1, 34. Exatamente o número onde está Pedro. Parabéns, viu, Miguel? E aqui a Maria, será que você descobriu a regularidade? Quando descobre essa regularidade que está indo de um número para o outro, aí fica bem fácil descobrir qualquer número aqui nessa reta. Tem alguma resposta aí, professora Sandra? Ele falou aqui, ele disse que Maria, 74. A regra é régua, sempre mais 3. É isso mesmo, é isso mesmo. Sempre mais 3. Olha aí, ó. Saiu de 50, foi para 53. Se você for de 3 em 3 até chegar na Maria,
Exatamente, vai chegar em 74. Olha aí, Miguel, tá afiado aí na reta numérica, em sequência numérica. E agora, para terminar, o João, se vocês observaram, a sequência é de mais 5. E João está no número 155, que eu tenho certeza que você também já respondeu. Vou ficando por aqui, a aula já acabou. Muito obrigada, professora Sandra, obrigada a intérprete e até a próxima aula. Tchau, tchau!